Lucas 4,14 diz: então voltou Jesus para Galileia, no poder do Espírito. Diga comigo: no poder do Espírito. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Eu quero orar com você. Que você fechasse os seus olhos e você submetesse o seu coração a tudo aquilo que o Pai quer falar com você nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós queremos te ouvir. Nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. Nós sabemos que a nossa vida não tem sentido nenhum se a tua presença não estiver conosco. Nós te pedimos que nesse instante, toda e qualquer tentativa maligna de interromper aquilo que o Senhor quer fazer, está desde já cancelado em nome de Jesus. Eu declaro corações abertos para receber aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, quando eu li esse texto de Lucas 14, algo me acendeu a luzinha no coração. Porque quando Jesus não fez nada, absolutamente nada no seu ministério, sem antes cumprir todas as etapas que precediam o start, o início, o começo e o desenrolar. 3 anos e meio lhes foram suficientes para mudar para sempre a história de todo o universo. 3 anos e meio de vida ensinando, não ele viveu 3 anos e meio, mas de vida ministerial. Durante esses 3 anos e meio, ele ensinou, ele curou, ele libertou, ele ressuscitou, ele ensinou, e ele fez tudo isso no poder do Espírito Santo. Diga assim comigo: no poder do Espírito Santo. Irmãos, em toda a palavra de Deus, nós vamos enxergar que o agir de Deus em tudo só é feito pelo Espírito Santo. Começa pela criação da terra em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que o Espírito de Deus estava fazendo ali sobre a face do abismo? Ele estava gerando as mudanças que iriam acontecer para sempre no universo. Antes de Deus Pai vir e começar a dar as ordens, façamos, haja luz, o Espírito estava gerando as mudanças pelo poder da palavra. E se você for fazer uma busca pela Bíblia, você vai ver inúmeros textos. Eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, em Êxodo capítulo 31, de 3 a 5, diz assim: Bezalel, a respeito de Bezalel, e o enchi do Espírito de Deus. Deus está falando a respeito deste homem chamado Bezalel, e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em lavramento de pedras, para engastar e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. Um aspecto que eu vejo aqui é que o Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa capacita essa pessoa para desempenhar qualquer função que lhe é dada. Seja qual for a tua profissão, você precisa sim da sua preparação técnica, você precisa do estudo, você precisa da formação acadêmica, você precisa de todos os recursos naturais. Mas eu preciso te dizer uma coisa: se não tiver a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, todo o teu desempenho não vai passar de algo natural, mas com a capacitação do poder do Espírito Santo de Deus na tua vida, se você tiver todos os recursos e o poder do Espírito Santo de Deus, tudo que você fizer vai ser sobrenatural. E ainda digo mais, não estou com isso desvalorizando a formação acadêmica, que eu acho fundamental e importante, mas mesmo alguém que não tem, cheio do Espírito Santo, é capaz de fazer. Agora, alguém que é preparado com o Espírito Santo ainda faz muito melhor. O que eu quero dizer é que para tudo que você faz na vida, o poder de Deus tem que estar sobre você.
Um outro texto falando de Josué, em Números 27, 18, Deus fala assim para Moisés: disse o Senhor a Moisés: pega Josué, filho de Nun, homem em quem está o Espírito de Deus, ou o Espírito, e impõe-lhe a mão. E a continuação do texto fala que era para ele preparar Josué para que a congregação, o povo de Israel, lhe obedecesse as ordens. Deus levanta aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Se você tem sonhos, se você um dia quer ser usado para a glória de Deus, se você quer que a tua vida, o teu trabalho, o que você faz, seja uma ferramenta nas mãos de Deus para tocar vidas e cumprir o plano de Deus na terra, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Um outro texto, falando de Otiniel, em Juízes 3,10 diz: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu a sua mão. E o versículo 11 diz: e houve 40 anos de paz sobre a terra. Às vezes nós gastamos muito esforço de argumentação, esforço de força física para tentar manter paz em casa, na família, no trabalho, no meio que vivemos. Pois eu quero te dizer uma coisa: pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas promovem a paz onde quer que elas estejam. Há outros textos que falam de Gideão, Jefté, Sansão, Davi, Azarias, Zacarias, todos eles textos que esses homens fizeram algo na terra significativo, porque estavam cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Todo agir de Deus sobre a terra, irmãos, é através do Espírito Santo. Jesus se move no Espírito Santo e Ele ordenou que todas as atividades da igreja só começassem quando eles recebessem o Espírito Santo. Ele mesmo agiu no Espírito e disse: vocês não façam nada, fiquem lá em Jerusalém esperando a promessa. A Bíblia diz que então o Espírito Santo veio, todos eles foram batizados, os discípulos, e aí eles começaram a pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Foi pelo agir do Espírito Santo que a terra foi criada, que exércitos foram destruídos, nações conquistadas, que a Virgem engravidou e deu à luz ao Filho de Deus. Foi pelo poder do Espírito Santo de Deus que depois que ele morreu no terceiro dia, o Espírito Santo de Deus o levantou dentre os mortos. Foi pelo Espírito Santo de Deus que pessoas foram curadas, ressurretas, libertas, transformadas e até hoje continuam sendo. Amém. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus em mim. A importância da presença, de estar cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus em mim que testifica, que confirma, que afirma que eu sou filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sabe o que eu vejo aqui? Presta atenção. Além do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa promover paz, levar pessoas a conquistas, destruir exércitos, levar pessoas a serem honradas, levantadas para fazer a obra de Deus, é o Espírito Santo de Deus presente na vida de uma pessoa que cura essa pessoa de toda insegurança, dos traumas do seu passado, das feridas da sua alma. É o Espírito Santo de Deus presente na vida de alguém, que tira a depressão de um ser humano, que tira o medo, que tira a angústia, porque o texto diz assim: quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. E filho de Deus é a cara do Pai. Amém? Amém. E o Pai tem depressão, irmãos? O Pai tem angústia? O Pai Celestial acorda de manhã e fala: hoje eu não estou a fim de trabalhar? E se nós formos cada vez mais parecidos com o Pai, a única forma disso acontecer é se nós nos enchermos do Espírito Santo. Porque quando vier aqueles pensamentos de que eu não sou capaz, o Espírito Santo dentro de mim, borbulhando como um rio de água viva, vai dizer no meu interior: você é filho de Deus. Essa
essa angústia, essa insegurança não tem lugar em você, porque você foi criado para ser santuário do Espírito. Você é filho. O dia que você acordar com vontade de desistir, desanimado, angustiado, querendo dar para trás, o Espírito Santo dentro de você vai dizer: você é filho de Deus, e filho de Deus não volta atrás, filho de Deus não desiste, filho de Deus não dá para trás, filho de Deus olha para o alvo, e o Espírito Santo o guia até conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. O dia que você se encontra perturbado, com ciúme, com inveja, querendo ser bombardeado por sentimentos de competição com seus irmãos, querendo ser atacado por espíritos malignos de divisões, o Espírito Santo de Deus vai dizer: você não precisa disso, porque eu te coloquei por cabeça e não por cauda. Você é filho de Deus, você ama seus irmãos, ele e ela, mesmo que pecaram contra você, são filhos de Deus. Ame-os, e eu te dou poder para isso. Irmãos, nós precisamos ser mais cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu sou filho de Deus, e é possível o filho de Deus não ser cheio do Espírito Santo? Senão a Bíblia não diria: enchei-vos do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Efésios, os crentes em Éfeso, diz: enchei-vos do Espírito, não de vinho, mas enchei-vos do Espírito. É possível que um cristão, em vez de ser cheio do Espírito Santo, seja cheio de outras coisas. Talvez o espírito de porco, mas não do Espírito Santo. Espírito de orgulho, de vaidade, de invejas, contendas, de crítica. Se você não se encher do Espírito Santo, de alguma coisa você vai se encher. Eu digo para o seu irmão com muito carinho: seja cheio do Espírito Santo. Mais e mais. Irmãos, eu tenho toda a convicção no meu espírito para declarar essa palavra que eu vou dizer agora para você. Absolutamente todos os teus problemas, todas as tuas questões, todos os rolos da tua vida, todas as confusões, todas as necessidades podem ser sanadas, resolvidas, poderosamente transformadas, se você for cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que ser cheio do Espírito Santo te faz imune. Eu não estou dizendo que ser cheio do Espírito Santo vai te impedir de passar por problemas. Eu não estou dizendo que ser cheio do Espírito Santo vai te fazer viver num nível diferente de qualquer ser humano. Você vai continuar sendo alvo de lutas, provas e tentações, mas cheio do Espírito Santo, eu posso dizer isso: você vai vencer todas elas, porque é a palavra de Deus que diz isso. Irmãos, a gente não pode nem dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 12:3: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Quantos podem dizer aqui com autoridade pelo Espírito Santo: Jesus é o Senhor? 1, 2, 3 já. Jesus é o Senhor! Se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai fazer essa declaração com toda a autoridade. Vamos lá? 1, 2, 3 já. Jesus é o Senhor! De acordo com a palavra de Deus, essa declaração que você fez é porque você tem o Espírito Santo. Porque ninguém faz essa declaração se não tiver o Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãos, que se alguém, presta atenção, se alguém disser qualquer coisa contra o Espírito Santo, esse é o pecado que você não vai ser perdoado, nem na terra e nem no céu. Olha o que está escrito em Mateus 12:32. Mateus capítulo 12:32 diz: se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro.
Diga ui. É para doer mesmo, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus gere temor no teu coração, para nunca na tua vida cristã você abrir a tua boca para falar do Espírito Santo. Porque esse pecado, Jesus disse que não seria perdoado. Por quê? Porque toda obra de Deus, desde a criação do mundo até o dia que a igreja for levada para se encontrar com Jesus, toda obra é pelo Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 14, versículo 26, diz assim: Ele nos ajuda, nos ensina e nos faz lembrar das palavras de Jesus. Olha o que diz o texto: Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Diga assim comigo: o Espírito Santo me ajuda, me ensina e me faz lembrar de tudo que Jesus ensinou. E eu marquei aqui 5 aspectos da nossa vida nas quais nós precisamos do Espírito Santo. Primeiro, não é uma grande multidão apenas por ser uma multidão que vai transformar nossas cidades e a nossa nação, mas são pessoas cheias do Espírito Santo que vão transformar a nossa cidade. Irmão, se nós formos 1.000, 2.000 e seremos em nome de Jesus, porque isso implica em trazer muitas vidas das trevas para Jesus. Então eu quero que a igreja cresça para a glória de Deus, mas não só essa, mas todas as igrejas dessa cidade, em nome de Jesus. Eu quero que a gente chegue no nível dessa cidade que os crentes não tenham, que os crentes tenham que sair da cidade para poder ter o privilégio de pregar o Evangelho, porque na cidade todo mundo já está convertido. Quem crê que vai chegar nisso? Amém. Mas isso não vai acontecer por obra de uma grande multidão, só porque ela é uma grande multidão. Isso pode acontecer na nossa cidade se você for cheio do Espírito Santo. Se essas pessoas que estão aqui forem cheias do Espírito Santo, eu posso te garantir, nunca mais nossa cidade será a mesma. Porque em todo ambiente de trabalho, o poder de Deus está fluindo por causa da tua vida. Segundo lugar, não é na tua força que as coisas vão mudar à tua volta. Diga assim comigo, mas diga não só repetindo, diga pensando nisso. Diga: não é na minha força que as coisas vão mudar à minha volta, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, aonde Jesus chegava, eu escuto crentes dizer: eu estou sentindo uma opressão neste lugar, estou arrepiando, ai meu Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo podem até sentir a opressão, mas quem faz as murmurações são o demônio. Estava tão bom aqui, chegou essa pessoa, estou sentindo uma opressão, eu estou sentindo um arrepio, eu vou sair daqui porque esse lugar não presta mais para mim. Só porque você chegou no lugar, os demônios vão dizer isso. Isso acontecia com Jesus. Quando Jesus chegava nos lugares, os demônios vinham rendidos aos seus pés. Por que o Senhor veio nos perturbar antes do tempo? Manda-nos para os porcos, não nos manda embora deste lugar. Porque a presença, o poder do Espírito Santo estava sobre Jesus. Terceiro, antes de falar do terceiro, deixa eu dizer uma coisa. A gente gasta muito tempo, muito esforço, se desgasta demais tentando resolver coisas na nossa volta, só porque não estamos cheios do Espírito Santo. Se estivermos cheios do Espírito Santo, irmãos, as coisas à nossa volta vão ser mudadas só porque estamos ali. Em terceiro lugar, não é a tua argumentação que vai mudar o coração das pessoas, mas o Espírito Santo em você. Tem pessoas que nós estamos falando, pregando e clamando a Deus que o Senhor traga essas famílias, traga esse pai, essa mãe, esse tio, essa tia, esse vizinho, esse amigo. Queremos que ele se converta e nada acontece. Pois eu vou te dar um segredo. Passe a conviver com essa pessoa cheio do Espírito Santo. E não vai demorar muito, essa pessoa vai se render aos pés do Senhor Jesus.
Porque não é a nossa argumentação, é o poder de Deus em nós. Jesus falava coisas simples, falava de historinhas de crianças para ensinar o reino. E as pessoas diziam: ele fala diferente, ele fala como quem tem autoridade, porque ele falava no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus em você que vai te fazer vencer teu pecado. Às vezes tem pessoas que passam décadas da sua vida lutando contra o mesmo pecado, chorando, se esforçando, e o esforço faz parte, mas deixa eu te dizer, se você não for cheio do Espírito Santo, você nunca vai vencer o teu pecado. Ah, pastor, mas eu não tenho feito mais isso. Mas só você, Deus e o diabo sabem quão podre tem sido o teu coração. Mas a Bíblia diz em Gálatas 5,16: andai no Espírito e jamais satisfareis as vontades da carne. Faça comigo uma coisa, pegue na mão de uma pessoa que está do teu lado e diga isso, mas diga como se estivesse orando. Diga: Senhor, que esse meu irmão seja cheio do Espírito Santo. E quando você está pedindo isso para Deus pela vida da pessoa, Deus está fazendo na sua. Enche a vida do meu irmão do Espírito Santo, mais e mais e mais. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. As lutas que você tem tido nessa área de pecado, que tem te amordaçado, entristecido, apagado a luz de Deus no teu coração, eu te declaro essa palavra pelo poder que há no nome de Jesus. Você vai ser cheio do Espírito Santo e Deus vai tirar esse gosto por esse pecado, vai colocar nojo, como está escrito em Ezequiel: eu farei vocês terem nojo dos caminhos de vocês. É o Espírito Santo que faz isso, irmãos. Em quinto lugar, não é por mérito de esforços pessoais que nós vamos conquistar as promessas. Quantos aqui têm sonhos e promessas de Deus para a sua vida? Deus quer levar você a conquistar todas elas, mas escute, você só vai conquistar esses sonhos e promessas se você for cheio do Espírito Santo. Pastor, o que tem a ver eu ser cheio do Espírito Santo com conquistar a promessa? Não sei, é Deus que inventou esse negócio, mas está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Queria que você colocasse ali, Alan, para a gente analisar juntos. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse o quê? Diga: selados com o Espírito Santo da promessa. Por que eu só alcanço promessa se eu estiver cheio do Espírito Santo? Porque quem fez a promessa foi o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo da promessa. Toda promessa e toda conquista dessas promessas vem de você estar cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero concluir. Foi rápido, mas eu quero dar tempo para nós orarmos, porque eu quero sair daqui completamente chapado do Espírito Santo, bêbado do Espírito Santo. Quem mais quer? Sem a pastora saber do que eu ia falar hoje, o Espírito Santo a conduziu durante o louvor para que nós fôssemos cheios do Espírito Santo. Deus está com más intenções, boas intenções para essa noite. Em Efésios capítulo 5, 18 a 21. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Se você tem caneta, você vai marcar. Não precisa nem pôr já pôs. Para quem não tem Bíblia, pode pôr. Para quem não tem Bíblia, acompanhe. Se você tem Bíblia, eu quero que você leia na sua Bíblia, porque eu quero que você marque isso. Efésios capítulo 5, de 18 a 21. Ele vai nos ensinar como que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão,
mas enchei-vos do Espírito. Então, em primeiro lugar, há um imperativo aqui. Enchei-vos. Se você é um cristão sério e obediente à palavra, você tem que praticar o que ele está dizendo aqui. Porque é imperativo, é uma ordem. Você seja cheio do Espírito Santo. E ele vai dizer como é que nós podemos fazer isso. Em primeiro lugar, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso aqui fala de duas realidades. Fala da realidade do tipo de conversa que eu tenho no meu dia a dia. Qual é a conversa que você tem no teu dia a dia? Do que você anda falando? O que anda saindo da tua boca? Piadinhas sem graça? Piadinhas com duplo sentido? Conversas que não edificam? Ou você anda falando em salmos? Citando? Por que ele está falando em salmos? Porque ele está falando de você citar coisas que Deus tem feito. Falando das maravilhas de Deus. Nas tuas conversas. Mas pastor, se eu fizer isso no meu dia a dia, eu vou ser chamado de lunático. Eu não estou falando para você ser um tapado e onde quer que você esteja, você só fique fazendo isso sem cumprir com as tuas obrigações. Mas eu digo, em toda oportunidade que te é dada, a tua boca fale das coisas de Deus. Falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais. A outra perspectiva desse texto fala de culto. Salmos, cânticos e hinos espirituais está falando de estarmos juntos com os nossos irmãos, salmodiando, cantando, adorando e fazendo cânticos espirituais. O que é um cântico espiritual? É um cântico que você faz na hora, adorando ao Senhor, cantando em línguas ou falando palavras que sejam inspiradas pelo Espírito Santo. Não são cânticos necessariamente conhecidos, são cânticos que fluem, e a palavra de Deus diz que isso ajuda você nesse processo de ser cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios? Mais e mais.